João Pedro crava mais um gol e não há mais dúvida se ele merece ou não merece ir para a Copa do Mundo. A dúvida agora é saber se ele tem ou não tem que ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Na minha concepção, ele é o atacante em melhor fase e mais pra frente eu vou te falar o panorama geral dos centroavantes e vamos debater se ele merece ou não merece ser titular. Mais uma vez, a dúvida não é se ele merece ou não merece estar na Copa. Pra mim, ele já tá na Copa. A dúvida é se merece ou não merece ser titular. Mas antes, quero te convidar para você se inscrever no nosso canal. A gente tem uma meta de chegar em 400 inscritos, faltam apenas 28 e qualquer inscrição vai ajudar demais, beleza? Todo dia tem vídeo de menos de 5 minutos atualizando sobre futebol europeu, futebol brasileiro, enfim, não precisa ver um programa de 2 horas para ficar atualizado sobre as principais notícias do dia. Aqui, em 5 minutos, todo dia tem vídeo sobre o que é mais relevante pro futebol, beleza? Bora pro vídeo. O jogo de hoje foi entre Chelsea e Burnley, na casa do Burnley. Um jogo que era para ser uma vitória extremamente tranquila, o Chelsea dominou o primeiro tempo todinho, inclusive chegou ao gol com o João Pedro, né? O João Pedro recebeu um ótimo passe do Pedro Neto, ali pelo lado esquerdo do ataque do Chelsea, e só empurrou pro gol. É isso que se espera do centroavante. O João Pedro estava muito bem, jogou bem, o Chelsea continuou com muito volume, era para ter ganho esse jogo, assim, é lamentável que tenha ficado empatado, porque o Chelsea estava jogando muito bem, estava amassando, estava com as linhas altas, o Burnley não via a cor da bola. Quero dar um destaque também pro Andrei Santos, não gostei muito da partida dele hoje, um jogador extremamente burocrático, mas ele tá numa excelente fase. Ele conseguiu finalmente a vaga de titular com o novo técnico, né, o Rosselló, que chegou recentemente, depois da saída do Maresca. Ele tá muito bem, mas no jogo de hoje foi extremamente burocrático. Essa trinca do Chelsea, quando acertar, quando o Andrei conseguir assumir mais o protagonismo do time do Chelsea, vai ficar sensacional. Com Moisés Caicedo, com Enzo Fernandes e com o Andrei. Andrei que joga muita bola, mas pra mim ele ainda tá se acomodando. Ele ainda vai se tornar um jogador de classe mundial, na minha concepção, mas ainda está em processo de evolução, provavelmente deve ir para a Copa do Mundo, tem sido constantemente convocado pelo Ancelotti, fez uma partida ok, correta, burocrática, mas nada além disso. O Chelsea continua amassando, né? Acabou o primeiro tempo com o Chelsea em cima, era para ter feito mais. Vacilaram muito de não ter liquidado o jogo. E o Chelsea também jogou sem o Estevão, né? Não contou com o menino Estevão no jogo de hoje, por conta de lesão. O Estevão tem ficado fora dos últimos jogos. No último jogo, inclusive, ele jogou e fez gol contra o Hull City, mas ele teve problemas pessoais antes desse jogo, teve que viajar aqui pro Brasil, aconteceu alguma coisa na família dele, enfim. E nesse jogo de hoje eu esperava que ele fosse jogar, mas ele ficou de fora por conta de uma lesão. E eu acho que não preocupa pelas notícias. Eu vi um portal inglês falando sobre a situação dele. Não preocupa para a convocação agora, dia 16 de março, do Ancelotti. No segundo tempo, o Chelsea continuou dominando, continuou em cima, mas o Burnley se encontrou melhor no jogo, até que o jogador do Chelsea foi expulso e tudo mudou. Tudo mudou, o Burnley começou a vir para cima e nos acréscimos conseguiu empatar um jogo que era para estar ganho. Não era para estar ganho de 1-0, era para ter sido goleada. Um parênteses que eu quero abrir para vocês é falar sobre o Cole Palmer. O Palmer, ele saiu indignado com o técnico dele. Logo após a expulsão, foi o Palmer que foi sacrificado. O Palmer saiu para recompor a defesa ali do Chelsea, porque um zagueiro que foi expulso, então ele saiu reclamando, fazendo aquelas caras, achando ruim, enfim. E o Palmer também não estava entregando quase nada nesse jogo. Eu também não tiraria. Uma opção óbvia seria tirar o João Pedro, que é o centroavante, mas eu não tiraria, manteria ali. Acho que foi uma boa ideia do treinador, mas não foi boa ideia pro Cole Palmer, né, que saiu indignado com a substituição. E é isso. Em relação ao João Pedro, não é de hoje, ele já chegou entre os 10, com os 10 gols na Premier League, ele já tá entre os 5 maiores artilheiros dessa temporada com 10 gols, tem poucos jogadores ali na frente dele, inclusive, uma curiosidade é que tem 2 brasileiros como artilheiro dessa competição, tem o Igor Thiago, que é o vice-artilheiro, e agora tem o João Pedro, que tá, na verdade, ele tá em quarto, né, tá empatado com outros 2, então tem 3 jogadores na quarta colocação, um deles é o João Pedro. Então, quem diria, né, que os jogadores brasileiros poderiam estar concorrendo à artilharia em tão pouco tempo, né, o Brasil, que tem problema crônico aí com camisa 9, sofreu muito com o Gabriel Jesus, com o Richarlison, e eu espero que o Richarlison não seja mais convocado, não tem por que continuar convocando ele, com o Endrick conseguindo desempenhar, com o Igor Thiago conseguindo jogar, com o João Pedro cravando todo o jogo, com o Matheus Cunha, que foi titular nos últimos jogos do United, então não tem por que insistir no Richarlison. Isso é quase... Eu tô quase implorando pro Ancelotti parar com essa ideia, porque não faz o menor sentido. E se porventura ele quiser um jogador de referência, um jogador que é centroavante, leva o Igor Thiago. O Igor Jesus fez um gol quinta-feira, jogando pela Liga Europa contra o Fenerbahçe, fez um gol, deu uma assistência, enfim, tá em grande fase. Então, não tem por que continuar insistindo no jogador que não faz o menor sentido. Qual a sua opinião sobre a situação do camisa 9 para a seleção, que tá em aberto, assim, não tá? Pra mim, já tá cravado. O João Pedro tem que ser titular, não tem mais opção. Se ele vai pra Copa ou se não vai, nem é uma questão mais. Ele tem que, pelo menos, nesses jogos contra a França e contra a Croácia, ser experimentado como titular. O que você acha? Vamos abrir pro debate, dê sua opinião e, caso curta o modelo do vídeo, deixa o like, tamo junto, vai!